Aí, pronto. Estamos gravando, estamos ao vivo. Bom, obrigada primeiramente para vocês que estão presentes aqui comigo, né? Fico muito feliz de vir trazer essa live para vocês. Essa live é uma live, algumas acho que a maioria já me conhece, né? Acho que talvez a Janaína, que eu digo que me conhece assim, né? Já me conhece presencialmente, talvez a Jana não. Então, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a Thaís Oliveira, sou personal trainer, por mais de 15 anos na área. Trabalho com emagrecimento feminino e sou especialista em emagrecimento feminino, apaixonada por esse tema, porque passei por essa transformação dentro da minha vida, né? Então, eu fui uma pessoa que por muito tempo lutei contra a balança, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu posto vários antes e depois, assim, o pessoal fala, meu Deus, Thaís, parece outra pessoa, realmente. Eu sou outra pessoa, né? E o que eu vou falar nessa aula para vocês, não tem muito script, não tem muito roteiro, vai ser o meu coração aberto de verdade, entregando para vocês, primeiramente, o que eu fiz dentro do meu processo de emagrecimento, as coisas que me fizeram virar a chave, né? Porque a gente brinca assim, nossa, que chave que é essa que a gente tem que virar, né? A gente sempre fala que vira uma chave. Mas realmente, né? Eu acho que eu tive que trabalhar muito essa parte da mentalidade para poder alcançar o resultado que eu tive com o meu corpo, né? Então, foram mais de 8 quilos de gordura perdidos e eu tive um ganho de massa magra, então a transformação foi muito grande. Depois eu compartilho foto com vocês, no meu Instagram tem bastante coisa também, fiquem à vontade para vocês darem uma olhada lá. E tudo que eu vou passar para vocês foi o que eu vivi. Por quê? Por muito tempo, eu tinha aquela sensação de que, poxa vida, eu sou personal. As pessoas falam, nossa, mas você era gordinha personal? Eu era gordinha personal. Que loucura. Mas eu era personal. Então, eu sabia muito bem o que eu tinha que fazer. Eu sabia muito bem, às vezes, o que eu tinha que me alimentar, né? Mas parece que tinha uma coisa que me travava, que me bloqueava. Parece que quando eu começava a acontecer alguma coisa que me fazia parar, eu falava, gente, o que é isso? E aí foi quando eu falei assim, eu sei que provavelmente, né, eu preciso mudar algumas coisas dentro da minha cabeça, dentro da minha mentalidade. Então, eu comecei a estudar muito neurociência, eu comecei a estudar muito a parte da psicologia, até mesmo porque a gente que trabalha na área da saúde tem que, né, ter um pouquinho dessa parte de psicólogo, a gente que é personal, a Carol também que é nutri. Então, eu comecei a me aprofundar nisso, eu falei, gente, tem coisas que realmente fazem sentido, e eu comecei a aplicar na minha vida, e realmente fazem muito sentido, né, porque consegui ter esse resultado, consegui mostrar muito resultado com as minhas alunas, estamos conseguindo muitos resultados aqui com vocês dentro do Secaela, e eu acho que essa live é uma live muito gostosa, eu quero que vocês fiquem à vontade para anotar, se tiver alguma dúvida, para perguntar, que eu vou falando aqui, né? Às vezes a gente se empolga também, fala rápido, mas enfim, espero que vocês aproveitem do fundo do coração, tá? E o tema dessa live, como eu falei, é a parte da mentalidade. Então eu vou trazer coisas para vocês hoje que vão destravar essa parte do emagrecimento, mas que não tem nada a ver com exercício. Eu vou falar de coisas que vão destravar realmente a mente de vocês. Por isso que o nome da live é A Mente Magra, o Corpo Magra, tá? E eu descobri, dentro desse meu processo de emagrecimento, que existem 7 princípios. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para pegar papel e caneta, anotando, enfim, ou no celular, mas a live vai ficar gravada também, depois vocês podem assistir. Mas eu acho que tiveram 7 princípios, 7 regrinhas, 7 coisas que mudaram realmente a minha mentalidade. E deixa eu desligar esse WhatsApp aqui, senão vai ficar pitando para nós. E eu vou compartilhar com vocês, tá? E tudo pensando sempre nessa parte da mente, tá? Sempre nessa parte do nosso pensamento, nessa parte realmente da neurociência. Então, assim, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, que é o que eu falei, eu comecei aqui, né? Poxa, às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa treinar, e por que a gente não faz? Então, número 1, o seu cérebro, ele sempre vai querer te sabotar, né? A sua mente, ela sempre vai querer te sabotar. Eu brinco que a nossa mente, ela é a coisa mais incrível que existe nesse mundo, mas ela é uma das coisas também mais difíceis, né?
Eu falo assim, que a gente tem o tempo inteiro que brigar com a nossa mente. E por que ela vai te sabotar? Porque a nossa mente, ela foi feita, né? O nosso cérebro foi feito para trazer para a gente um padrão. Por quê? Porque a nossa mente, a obrigação é deixar sempre... Oi, Ni, tudo bem? A nossa mente, o principal objetivo dela é deixar a gente sempre em segurança. Por uma questão de sobrevivência mesmo, por uma questão de, né, de segurança. Então, tudo o que vai fugir de padrões, tudo que vai mudar muito, tudo que vai dar muito trabalho para a gente fazer, para a gente pensar, isso gera um medo na nossa mente. E tudo que gera um medo na nossa mente, ela vai pensar assim, meu Deus do céu, será realmente que ela tem que fazer isso? Será realmente que esse é o caminho? Vamos poupar ela? Será que vai dar certo? Então, automaticamente, ela começa a criar o que a gente fala que são os famosos sabotadores. Então, o que é? O que são esses sabotadores que a gente vai falar? São pensamentos que realmente vão te sabotar quando você tomar a decisão de fazer algo que vai te levar para um outro nível. Por quê? Porque a mente, ela tem medo de você ir para esse outro nível. Mas não é porque ela não quer ver o seu bem, é por uma questão de segurança. Sabe quando vocês, né, acredito que não sei, a maioria são mamães, quando a gente vê um filho, às vezes, tomando uma decisão que a gente fala, ai, gente, será que tá certo? Eu tenho tanto medo de machucar. Não é melhor ele ficar aqui? Não é melhor ele não fazer isso? A gente não quer proteger, a gente não quer poupar. A nossa mente vai fazer exatamente isso. Então, ela sempre vai querer proteger a gente, então ela sempre vai querer poupar. Então, assim, prestem muito atenção nessa vozinha que a mente conta para você. Por exemplo, às vezes você tá lá, acordou de manhã, você vai falar, não, hoje eu me planejei, né, que a gente coloca lá no Sacaela, acorda de manhã para 3 minutos, 2 minutos, respira, fecha seu olho e mentaliza como vai ser o seu dia. Gente, isso parece a maior bobeira do mundo, mas é muito real e faz muita diferença. Normalmente, quando você mentaliza como vai ser o seu dia, normalmente o seu dia é daquela forma. A vibe como você acorda, a vibe como você inicia seu dia, normalmente tende a estender para o seu dia sempre. Então, você acorda e pensa, eu vou treinar 8h30 da manhã. Pode ter certeza, quando chegar perto das 8, a sua mente vai estar assim, ó. Não vai agora. Faz isso aqui que é mais importante. Resolve isso aqui que é mais importante. Ou fulano vai não sei o que lá. Ela vai contar uma história para você. E se você não estiver ligada, você vai cair nela. E aí ela vai te falar assim, não, faz tal horário lá, 8 horas da noite, que aí é mais tranquilo. E aí, normalmente, o que acontece? Você não faz, chega lá 8 horas da noite, ou você tá morta, ou você tá podre, ou você tá só o pó, chegou gente na sua casa, ou seu filho ficou doente na escola, ou você não tá se sentindo bem. Porque, sim, às vezes, é tão louco, às vezes a gente coloca uma meta, e quando vai chegando perto daquilo, uma dorzinha de cabeça. A nossa mente, ela cria coisas assim, realmente, para que a gente acredite que não é para a gente fazer aquilo. Então, assim, a maior dica que eu dou para vocês é tenham atenção plena naquilo de que vocês vão fazer. E não troquem, não barganhem com a mente de vocês, porque ela vai ganhar. Vocês vão ter que ser mais firmes do que ela. Então, quando você decidir fazer com alguma coisa que você sabe que vai te levar para um próximo nível, porque, gente, alguém mais magro, alguém que está fazendo dieta, alguém que está cuidando do corpo, alguém que está indo para academia, ela está indo para um próximo nível. É fato. Não barganhem com a mente de vocês, porque ela é muito inteligente. Então, assim, se propôs a fazer aquilo tal horário, faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, faça. Mesmo que você não consiga fazer da forma perfeita, mas faça. E a sensação depois que você cumprir isso é que meio que você domina a mente, domina mesmo a sua mente. Você vai ver que é uma sensação muito boa. E você vai ganhando mais força. Por isso que uma pessoa, quando ela começa a ser constante, ela sempre vai ser constante. Por quê? Isso vai dando força, dando confiança para ela. Então, assim, primeiro de tudo,
Não barganhem com a mente de vocês. Fiquem atentos à vozinha, como se fosse chefinho. Não, 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 não. Você fala, não, vou focar aqui, vou fazer, porque isso aqui vai me levar para um próximo nível. Eu sei que é esse nível que eu quero, eu tô pronta e vamos que vamos, tá? Segunda coisa, segundo princípio que eu falo muito para as meninas: quem reclama não emagrece. Quem reclama não emagrece. Tem um influenciador que eu gosto muito dele também, que ele também trabalha com emagrecimento, que ele fala uma coisa aqui: criança reclama e adulto resolve. Criança reclama e adulto resolve. Então, assim, ó, a gente sempre vai ter dificuldades. Eu tenho certeza que se eu abrir agora o microfone de todas vocês e a gente falar assim, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos problemas. Todo mundo vai ter um problema, todo mundo vai ter uma história triste, todo mundo vai ter o seu, sabe? E é engraçado que às vezes a gente está conversando, não, mas é porque eu tenho essa dificuldade. Aí às vezes, não, é porque você não sabe, eu tenho mais dificuldade do que você, porque eu, sabe assim, esquece as dificuldades. Por quê? Se você focar nas dificuldades, se você focar nessa reclamação, vou dar um exemplo claro para vocês. Por exemplo, eu, Thaís Oliveira, não gosto de cozinhar. Não gosto. Não gosto de cozinhar. Eu passo com a Carol já sabe. É uma luta, eu não gosto. Não gosto porque eu não tenho tempo, eu não gosto porque eu não gosto de lavar. Eu não gosto. Eu gosto de fazer outras coisas, eu gosto de focar no meu trabalho. E eu poderia, muitas vezes, me pegar, mas é difícil fazer dieta, mas eu não gosto de cozinhar, mas tem que cozinhar. Então, aí, o que eu fiz? Não, vamos parar de reclamar, vamos pensar numa solução. Trabalhem a mente de vocês para estar focada na solução do problema. Não ficar reclamando do problema, reclamando, clamando. Você só está chamando aquilo para você cada vez mais. Então, eu falei, eu não gosto de cozinhar, ponto. Esse é o problema. Não vou mais ficar reclamando, não gosto de cozinhar. O que eu vou fazer para resolver isso? O que eu posso fazer? Fui lá, peguei uma folha de papel, eu posso contratar uma cozinheira, eu posso pagar minha mãe para cozinhar para mim, eu posso achar algum lugar que faz marmita, eu posso... Eu escrevi algumas possibilidades, e dali eu falei assim, eu vou uma por uma. Até que eu achei uma pessoa que fazia marmitinha, que fazia exatamente da gramatura que eu precisava, do jeitinho que eu precisava, resumo da ópera. Fui lá, paguei, compro marmita, tá tudo certo. Thaís, mas eu não gosto de comer marmita, eu não gosto de cozinhar. Então, o que você vai fazer? Não dá para você ficar reclamando, você tem que tomar uma ação para resolver isso. E muitas vezes a gente gosta de ficar reclamando, principalmente na nossa casa, às vezes para o nosso esposo, para o nosso companheiro, para a pessoa que está do nosso lado. E aí depois a pessoa fala, cara, mas você é chato. Por quê? Porque você está focada sempre em reclamar. E eu posso falar para vocês, quem reclama não emagrece. Então, a partir de agora, toda dificuldade que você tem, por exemplo, não gosto de ir para academia, vou treinar em casa. Mas eu não tenho nada em casa, tudo bem, vou fazer um treino que não tenha nenhum equipamento. Mas eu não sei como é que faz, tá? Eu vou chamar alguém que saiba para me auxiliar. É assim, é resolvendo. A pessoa que tem uma mente treinada para resolver problema, ela é produtiva, ela é magra, ela tem sucesso, ela é próspera, porque uma coisa vai chamando a gente. Pode ter certeza. Porque quando você começa a dominar sua mente, você começa a dominar tudo ao seu redor. Tudo. Então, você só vai crescendo, entendeu? Você vai evoluindo. Então, trabalhe nisso. Não reclama. Tá com alguma dificuldade? Põe lá no papel a dificuldade que você tá e escreve pelo menos 3 coisas que tem solução. Sempre tem solução. A gente brinca que não tem solução só para a morte. Eu ouvi esse ditado, é verdade isso. O que dá para fazer? E uma delas vai ter que fazer. E vai ter que fazer, gente, porque adulto resolve, criança reclama, né? Nem criança reclama, porque aí os nossos filhos começam a reclamar, assim, a gente já dá uma multa. Para de reclamar. Você tem que fazer. Então, é assim, tá? Vida de adulto, vida de quem quer ter sucesso, é essa. Bom, terceiro princípio, que é bem legal e tem mais a ver já com a minha área, que é, quanto mais eu me mexo, mais energia eu tenho. Quanto mais eu me mexo, mais energia eu tenho. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar sentado assistindo Netflix. Ele não foi feito para sentar e ficar 8, 9 horas na frente do computador trabalhando.
Mas, obviamente, que a gente tem que trabalhar, então, assim, só que a gente tem também que entender que o nosso corpo precisa se movimentar. Porque a partir do momento que ele se movimenta, ele aumenta a produção dos hormônios, ele aumenta a lubrificação das articulações, ele aumenta a sensação do bem-estar, e você sempre vai querer se movimentar mais. Por exemplo, antigamente, pega lá na época das cavernas, né? Na época paleolítica que a gente fala. A gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que caçar. A gente não tinha as coisas disponíveis assim. Então a gente andava em bandos, a gente dominava lugares, a gente caçava, a gente vivia em movimento. Só que isso se perdeu, né? E por que eu tô falando isso? Porque quanto mais você ficar na frente da televisão, assistindo televisão, mais preguiça você vai ter. Quanto mais você dormir, mais cansado você vai ficar. Eu tenho certeza. A Carol vai trazer na próxima live, vai falar um pouquinho do sono para vocês. E pode prestar atenção, a gente tem que dormir uma média ali, vamos colocar 8 horas, né? Por noite. Se você passa muito do tempo, se você às vezes dorme, tá muito cansado, dorme 10, enfim. Você acorda destruída, quebrada, parece que passou um caminhão às vezes em cima de você. E aí, em vez de você falar, nossa, descansei pra caramba, você acorda, parece que podre, lento. Já aconteceu isso com vocês? Aconteceu muito isso comigo. Então, assim, não achem que o descanso vai gerar energia porque vocês estão descansando. Não, se movimentem. Então, vai fazer exercício, tem oportunidade de se movimentar no trabalho, vai buscar uma água. Se tiver elevador, tira o elevador, vai de escada. Se vai buscar alguma coisa na portaria, vai de escada. Quanto mais vocês se movimentarem, mais energia vocês vão ter. Por isso que quando a gente treina, pode prestar atenção no seu dia. Quando você treina, você tem mais energia. Por quê? Porque você se movimentou. Então, é muito importante para o seu corpo se movimentar. Então, treine. Eu falo, você quer ser mais produtiva, você quer ter mais energia, tem que treinar. Tem que treinar. Começa com preguiça, não tem problema, vai com preguiça mesmo. Teve um estudo muito interessante que eu sempre falo dele aqui para vocês, depois eu pego o autor que eu esqueci. Que ele juntou um grupo de pessoas numa academia, porque tem essa, né? A gente tem preguiça e fala, eu não vou. Às vezes aparece aquela coliquinha chata, aquela dor de cabeça, lembra que é a mente ali falando para você, né, não ir. Ele colocou essas pessoas, esse estudo fazia assim, colocava as pessoas para ir para começar o treino, né, para começar a treinar, e é o que era engraçado. A pessoa, assim, ela podia ficar 10 minutos fazendo treino. Se ela realmente tivesse muito cansada, se ela realmente tivesse com muita dor, às vezes, na cabeça, com cólica, se ela realmente quisesse parar, depois de 10 minutos ela podia parar. Então, todo mundo, assim, começava com preguiça, uns com dor de cabeça, outros com alguma coisa, ele relata lá, né, cada um o sintoma que tinha, e essas pessoas começavam a treinar, começavam a fazer o exercício. Dava 10 minutos, tocava um sino e ele falava, e aí, quem quer parar? De 100 pessoas, 2 pessoas paravam. Então, tipo assim, por quê? Depois que você começa, você não vai querer parar. Então, sempre é mais difícil você sair do descanso, da pausa e começar. Então, o que eu falo sempre para vocês, meninas, comecem. Não pensa no treino inteiro antes de começar. Não pensa. Pensa assim, eu vou descer para academia e vou começar 10 minutos. Se der 10 minutos e eu realmente não quiser mais continuar, se der 10 minutos e eu realmente a minha cólica não passar, se der 10 minutos e realmente a minha cabeça não melhorar, eu vou embora. Eu tenho certeza que a maioria vai continuar. Eu falo isso porque eu já vi personal mesmo. Às vezes a aluna minha chegava e falava, tá, tô ruim hoje, quase que eu não vim, quase que eu desmarquei, tô com uma dorzinha de cabeça, tô estressada, não dormi direito. Eu falo, tá bom, então vamos começar, qualquer coisa a gente para. Não para. Então, assim, se movimentem, se vocês querem ter mais energia, se mexam e não deixem de treinar. O exercício, ele vai trazer muito mais energia e muito mais produtividade para vocês, tá? Bom, vou falar agora do quarto princípio, e esse particularmente é um que eu usei muito, e eu gosto muito dele,
que é: o seu corpo chega aonde a sua mente alcança. Então, vamos lá. O seu corpo chega aonde a sua mente alcança. Gente, na neurociência, a gente trabalha muito a questão da visualização, tá? Por quê? Eu vou falar muito de mim para vocês, porque eu acho que eu dando exemplo de mim, vocês talvez consigam se imaginar com vocês. Quando eu falava que eu queria emagrecer, primeiro, nunca me imaginei magra. Olha que loucura isso. Eu quero que vocês parem agora e pensem. Vocês já se viram no corpo que vocês querem? Ou melhor, vocês sabem que corpo que é esse? Algum momento vocês já pararam? Porque assim, eu pergunto porque às vezes eu quero ser magra. Magra como? Magra muito magra? Magra bem magrinha? Magra mais definida? Magra definidona? Magra seca mais cavalona? Magra como? A gente tem vários tipos de magra. E muitas vezes a gente nem sabe como que a gente quer. Então, como que a gente vai alcançar um objetivo que a nossa mente não tem clareza? Então, quanto mais clareza vocês tiverem do objetivo que vocês querem, da onde vocês querem chegar, mais fácil vai ser vocês chegarem ali. E vai parecer realmente, juro para vocês, gente. É louco, é um passe de mágica. Muda. Então, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas falavam para mim alguma coisa, eu falava assim, mas sabe o que acontece? O meu corpo, ele não é para ser magro. O meu metabolismo, não é. O meu metabolismo é lento. A minha genética, meu pai e a minha mãe são gordos. Eu não tenho como, a minha genética é muito ruim. Então, muitas vezes eu me rotulava e colocava que aquilo não era possível para mim. E, mais uma vez, olha só a mente que louca. Eu quero ter um resultado. A minha mente, por vários motivos, crenças, bloqueios, às vezes acha que não é possível alcançar aquilo. Então, por segurança, eu começo a colocar um monte de desculpa. Esse corpo não, você não é capaz, não, o seu biotipo corporal não deixa, o seu metabolismo não deixa. Gente, isso é tudo historinha, tá? Não tem metabolismo lento, não tem. Lógico, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos, mas isso não limita ninguém. E eu falo para vocês, porque quando eu destravei esse pensamento na minha cabeça, quando eu falei, que corpo que eu quero? Eu lembro até hoje, eu peguei o meu celular e eu falo para vocês fazerem isso. Às vezes a gente perde tanto tempo no celular com bobeira, então eu vou sugerir para vocês fazerem um exercício. Peguem Instagram, o que vocês quiserem. Procurem mulheres que têm um corpo que vocês acham bonito, Porque às vezes a gente olha, é o que eu falo hoje, né? Se a mulher não tem um corpo bonito, eu só falo assim, admiro esse corpo, mas não é um corpo que eu acho legal. Ah, esse corpo eu acho legal. Eu tirava print dessas fotos, eu criei uma pastinha no meu celular e coloquei lá corpo dos sonhos. E aí, 2 vezes por dia, em momentos aleatórios, eu gostava de fazer muito isso antes de dormir, porque antes de dormir a gente já tá com as nossas ondas cerebrais mais calmas, principalmente na hora de acordar também, a gente já tá com o inconsciente mais aberto. Olha aquelas fotos, sem pensar se é possível ou não, só olha e fala, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Se eu mostrar para você no meu celular essa pastinha, o corpo, gente, é exatamente muito próximo do corpo que eu tô hoje. Que loucura. E a gente faz isso não só com o corpo, tá? A gente pode fazer isso com casa, a gente pode fazer isso com carro, a gente pode fazer isso com qualquer coisa, porque a nossa mente, na neurociência, ela não sabe distinguir o que é real e o que não é. Então, a gente não tem que se preocupar com como, a gente já tem que sentir que a gente é capaz e que aquilo tá acontecendo. Então, o corpo é muito assim, não rotulem o corpo de vocês. Não rotulem o corpo de vocês. Ah, mas é porque eu tenho mais de 40, 45, é porque eu tenho 3 filhos.
De novo, todo mundo vai ter uma história triste para contar. Vai sentar todo mundo, vai pegar um lenço e vai uma dar a mão para outra. Ou a gente foca na história triste, ou a gente foca no resultado que a gente quer ter. Então, esquece a história triste. Foca no corpo que você quer ter e produz a causa. Obviamente que não tem milagre, né? Vou ficar olhando a foto de ser magra, gostosa, comendo a caixa de bis. Não. Você vai fazer o que você tem que fazer, mas você não vai pensar que aquilo é impossível, ou que aquilo não é possível, ou a sua genética, ou não. Você só vai pensar que é aquilo que você quer e que você vai construir dia após dia empilhamento de resultados para que você chegue lá, tá? E faz esse negócio do corpo. Eu vejo, principalmente na internet, muitas vezes as mulheres ali, né, com aquela coisa, ai, que é magra, que horrível, que não sei o quê. Gente, cada um tem o seu padrão de beleza, não é padrão de beleza, é o que você acha que é bonito para você. E presta atenção, tenham metas. Ai, Thaís, eu quero este corpo. Eu quero esse peso, eu quero estar usando esse tamanho, eu quero ter o meu bumbum assim. Eu tenho clareza do que vocês querem, tá? E eu posso ajudar isso também vocês lá no grupo, qualquer coisa. Se vocês tiverem dúvida em questão de percentual de gordura, essas coisinhas, a gente pode ir contribuindo lá também, tá bom? Então, todo mundo pode alcançar o resultado que quiser, tá? Destrava, desbloqueia. Parou. Beleza? Bom, vamos lá. Quinto princípio. Quanto mais eu me amo, mais eu me cuido e mais eu transformo a minha autoimagem. O que é autoimagem? A autoimagem é como a gente se vê. De novo, já aconteceu várias vezes as pessoas olharem, muitas vezes, por exemplo, para vocês, para mim, falar, nossa, meu, você tá linda. E você se olha e fala, meu, eu tô me sentindo horrível, tô feia, tô zoada. Ou se não, é o que acontece muito com quem tem problema de anorexia, bulimia. Se a pessoa acha que ela se vê como um transtorno de imagem, ela se vê gorda, ela se vê mesmo estando bonita, mesmo estando bem, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que alinhar em vocês é a autoimagem, tá? Então, olhem para vocês, não seja cruel com vocês, eu falo, né? Igual as fotos que a gente tirou. A gente tira as fotos, eu sei que aquelas fotos dói, tá? Eu sei que aquelas fotos, você olha, você fala, meu Deus do céu. Mas ali, gente, vocês têm que olhar e falar, tá tudo bem, essa sou eu, né? Então, essa sou eu agora. Esse corpo que eu tô agora, ele é resultado de escolhas que eu fiz, né? Então, a gente chegou ali porque a gente priorizou outras coisas, que com certeza não foi a gente. Se fosse a gente tava voando. Então, a gente priorizou trabalho, priorizou filho, priorizou casamento. Eu não sei o que vocês priorizaram. Eu, por muitas vezes, priorizei o meu trabalho. Por achar que, cara, eu precisava muito de dinheiro, eu precisava muito trabalhar. E assim, a gente precisa muito de dinheiro, a gente precisa muito trabalhar. Mas enquanto a gente não cuidar da gente, enquanto a gente não tiver esse autocuidado com a gente não vai receber muita coisa. Porque, assim, Deus fez muito a gente, sabe, para se amar. E, às vezes, a gente ama tantas outras pessoas, né? Eu gosto de fazer muito um exercício agora, que eu sempre falo assim, ó, gente, pega uma folhinha de papel, fecha seus olhos e escreve para mim 4 pessoas, escreve para mim 4 pessoas. Façam comigo esse exercício, se não escrever no papel, fecha o olho agora e mentaliza comigo. Eu quero que vocês pensem em 4 pessoas, tá? Só entre vocês, não fala para ninguém, não precisa falar no microfone, não precisa escrever nada. É entre vocês, só vocês, 4 pessoas. Eu quero que vocês pensem em 4 pessoas. Primeira pessoa, essa primeira pessoa, a pessoa que você mais ama, a pessoa que você daria a sua vida, a pessoa mais importante para você. Quem que é essa primeira pessoa? Pensa nela, escreve o nome dela, mentaliza ela. Primeiro lugar. Segundo lugar, quem que é a pessoa em segundo lugar que você mais ama, que você daria a vida por ela, que ela é muito importante para você? Terceiro lugar, quem que é a pessoa que você mais ama, que você em terceiro lugar? Quarto lugar. Coitada, ficou por último, né? Não pensa assim. Quarto lugar, a pessoa que mais importante, que você mais ama. Pensaram nas 4 pessoas?
Respira fundo agora e pensa, dessas 4 pessoas, a primeira foi você? Eu faço esse exercício com alunas minhas. Gente, eu nunca, e já fizeram esse exercício comigo, óbvio, e óbvio que eu não coloquei eu também, tá? Eu nunca vi ninguém colocar eu. Primeira pessoa que eu mais amo, que eu mais admiro, que eu, se eu morrer, eu não consigo me imaginar sem eu. Então, assim, isso não é egoísmo, gente. Isso é amor próprio, isso é autocuidado, isso é ajuste de autoimagem. Se você não está feliz com a sua imagem agora, você pode mudar ela. Só que você só vai conseguir mudá-la se você focar em você. Para você ter um casamento legal, para você ter filhos maravilhosos, para você ter um trabalho incrível, você precisa estar bem. E por muitas vezes a gente deixou chegar naquele corpo que eu falei que dói lá olhar no começo, porque a gente colocou muitas pessoas na frente de nós. Eu tenho certeza que muitas pessoas daqui que estão aqui comigo já fizeram coisas que não queriam, simplesmente porque para agradar o filho, o marido, o fulano, o ciclano, o vizinho, a tia, ou por alguma obrigação. Então, assim, eu ia falar bem um palavrão aqui, vou falar um foda-se para todo mundo. Você quer fazer o quê? Você. Ai, Thaís, mas isso é arrogância, isso é egoísmo. Esses dias eu postei no Instagram e uma aluna minha falou assim, quando alguém te elogia, né? Muito engraçado isso. A gente às vezes não sabe nem receber elogio, né? Então, assim, por muitas vezes as pessoas chegavam em mim e falavam, nossa, Thaís, como você tá bonita. E eu falava, imagina, olha essa espinha aqui no meu rosto. Imagina, olha isso aqui, olha esse bigode aqui para fazer. Ou falava, nossa, Thaís, que óculos bonito, eu contei essa história, né? É muito louco. Eu fui lá, comprei um óculos da Shein, lindo, e vesti o óculos, abafando. E aí a primeira coisa que me falaram, Thaís, que óculos lindo. Eu falei, imagina, esse óculos aqui é R$ 15 na Shein, comprei lá super baratinho. A gente adora diminuir o nosso resultado. A gente adora diminuir a gente. Por quê? Porque colocaram na nossa mente, na nossa cabeça, que a gente tem que ser humilde. Só que, gente, humildade não tem nada a ver com se rebaixar, tá? Humildade é você simplesmente se reconhecer, mas você ficar. Agora, você receber um elogio e ter que não, se diminuir. Então, eu falei para as meninas, e façam isso vocês também, tá, gente? Receber um elogio agora é regra dentro do Sacaela. Receber um elogio, vai responder obrigada. Ponto. E boca fechada. Ai, tá aí. Ai, Jéssica, como você tá magra, como você tá bonita. Obrigada. É difícil. Por quê? E aí a minha aluna falou, né, Thaís? Se eu só respondo obrigada, parece que eu tô sendo mal educada. Parece que eu tô sendo arrogante. E eu falei, que loucura, né? Você tá agradecendo e você tá sendo mal educada. Você já viu alguma pessoa falar um obrigado e você falar, nossa, essa pessoa tá falando obrigada, ela é muito mal educada. Que loucura é essa? Obrigada. Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa? Isso não é arrogância, isso é você simplesmente reconhecer que as pessoas estão te reconhecendo e você aceitar isso. Aceita. Eu falo para as minhas alunas, aceita. Aceita que você é bonita, aceita que você é cheirosa, aceita que você é magra, aceita que você é gata, aceita. Quanto mais você aceitar, mais você fica. Mais você fica. E se alguém vem, por exemplo, nossa, Janaína, como você tá linda, tá magra. Obrigada, realmente, eu me esforcei, eu treinei. Ué, não treinou, não se esforçou? Ou vocês estão emagrecendo aqui fácil? Senão, não chamava desafio secar ela. É desafiador, gente. Não comer doce a hora que quer, segurar a quantidade de alimento, ir para academia todo dia. O marido fala: não, senta aqui no sofá, vem aqui curtir um carinho comigo. Você fala: não, eu tenho que treinar. Aí você fica com aquela culpa, né? Ai, tá vendo? Meu marido vai achar que eu abandonei ele.
Ele não vai mais gostar de mim. Tô pondo ele na frente de mim. Foda-se o que ele vai pensar, minha filha. Se ele te amar, ele vai entender. Porque ele vai querer ver você bem. Vai querer ver você melhor. E se você estiver bem, eu tenho certeza que você vai chegar em casa e vai conseguir dar mais atenção para os seus filhos, vai brincar com seus filhos. Você vai ser uma pessoa diferente. Por quê? Porque é importante que você cuide de você. Porque é importante que você realmente entenda a questão de que você é sim. Então, às vezes vocês vão pegar no Instagram e falam, gente, ai, que delícia, que a gente é magra, que a gente é rica, que a gente é milionária. Entendeu? Aceita, aceita. A Nívia levantou a mão, eu vou apertar abrir a fila, mas eu não sei como é que funciona. Mão levantada. Não sei, Nisso quer falar alguma coisa? Eu só levantei para não te interromper. Isso, eu queria fazer um relato, né, aqui, sobre isso que você está falando. Que a gente não vai por causa do marido e tudo mais, né? A Tá acompanhou meu processo lá atrás de emagrecimento, né? Tá, isso foi minha primeira personal. E isso a gente está falando mais de 10 anos atrás. Eu tinha filhos pequenos, então o Pedro tinha, acho que uns 7, tinha 7, e o Fê tinha 3,5. Eu pegava esses meninos e na época, depois eu comecei a fazer o cross, né? Depois que a gente treinou. Eu levava eles todo dia. Pegava eles na escola, dava lá um tablet, um celular, e eles ficavam comigo. Então, assim, nunca teve desculpa. Eu era mãe solo. Eu tinha me separado, e só morava eu e os meninos, não tinha ninguém para me ajudar. Então, assim, não tinha opção. Eu tinha que levá-los. E a gente deixa frutos, né? Porque os meus filhos hoje amam atividade física. O Pedro vai fazer 17 anos, ele é super atleta. Que legal. Os dois jogam futebol e eles se lembram disso até hoje com boa recordação. E às vezes, se é mãe, fala assim: ah, eu não vou levar meu filho lá, porque não, eu vou ficar com eles, vou dar atenção para eles. Ah, eu tô sendo egoísta de pensar em mim. E meus filhos? Olha só que legal. Então, assim, depois eles reconheceram, foram, gostaram. Então, assim, gente, isso é muito louco. Isso é muito louco. Hoje o Pedro me ajuda a fazer dieta. Eu vou estar com eles esse final de semana. Eu falei, filho, aumenta de dieta, me ajuda. Ele tem 16 anos ainda, né? Ele super focadinho, pesa a comida dele. Eu falo, ai, gente, minha cria. A gente... Não, mamãe, eu te ajudo. Então, assim, tudo isso foi o que eles viram também, né? O exemplo que eles tiveram. Então, exato, exato. O exemplo arrasta, né? Eu sempre falo. Então, gente, vamos combinar que agora vai ser um exercício? Tá linda, Nívia, como você tá linda? Ai, obrigada. Sibeli, tá linda? Obrigada. Janaína, tá linda? Obrigada. Não sei se a Mari tá aqui ainda. Marisete tá linda? Obrigada. Obrigada. Só agradece. Aceita que você tá linda, aceita que você tá bonita. Aceita e faça por você. E mete um palavrãozão para as outras pessoas. Não importa o que as outras pessoas pensem, não importa qualquer coisa. Faça o que você quer e o que vai te fazer bem. Independente se for seu marido, seu filho, se ponha sempre em primeiro lugar. Que dá bom demais, tá? Quinto é o sexto, não é o quinto. É o sexto. Comemore as pequenas vitórias. Gente, comemorem as pequenas vitórias. Isso que me ensinou muito foi a Carol. Ai, a Carol é fera. Às vezes a gente tá na loucura do dia a dia, eu brinco muito que a gente vive, às vezes, no piloto automático, né? Que, acorda, quando vê já tá de noite, quando vê já amanheceu de novo. Então, assim, muitas coisas que a gente conquista no nosso dia são pequenas vitórias. Por exemplo, o docinho que eu não quis comer ali, que alguém me ofereceu, é uma pequena vitória. É um passinho que você está dando perto do objetivo que você quer. Aquela vontade de treinar que você não tinha, que você foi na marra, no pulso, é uma pequena vitória. Entendeu? Então, assim, aquele 1 quilinho que você perdeu, que você fala, nossa, é 1 quilo. É uma pequena vitória. 1 quilo em uma semana, outro quilo 2. Em 5 semanas são 5 quilos. Em 10 semanas são 10 quilos. Opa! A nossa mente ela é muito focada em olhar o grande e não olhar o pequeno. Então, eu sempre falo, pega a sua meta e quebra ela em mini metas. Por isso que o desafio é muito legal e dá muito certo.
porque a gente coloca a meta que vocês emagreçam pelo menos 1 quilinho por semana. E aí você fala, 1 quilinho dá. Mas agora se a gente falar 5 quilos em um mês, aí você já fala, nossa, já assusta. Mas, gente, é 1 quilo por semana. Dá. Então, assim, assim, chegou naquela meta, comemora. E eu vou falar uma coisa mais importante para vocês. Para de querer comemorar com comida. Tá. Eu ia na Carol, eu emagrecia, e eu falava pra Carol, nossa, Carol, às vezes eu nem falava pra ela lia pensamento, a Carol, né? Eu só pensava assim, gente, já que eu já emagreci esses 4 quilos, 3 quilinhos, chegar em casa, eu vou comer um estrogonofe, que eu amo estrogonofe, né? Com uma batata palha, ou senão eu vou passar ali na Sodier, comer um pedaço de bolo. E aí eu comentei um dia com ela, e ela falou, Thaís, comemora de outro jeito. Põe meta e comemora comprando. Ela fala, né? Compra alguma coisa que você quer. Então, assim, eu falo para as minhas donas de personal. Comemora, tem alguma meta? Sei lá, compra uma roupinha fitness. Compra um tênisinho que você acha bacana. Compra um perfuminho que você queria. Ai, Thaís, mas é difícil. Às vezes não tô tão bem financeiramente. Gente, sabe como dá para comemorar? Cuidando de você. Vai lá fazer uma massagem. Ai, Thaís, mas eu não tenho como fazer uma massagem, é caro. Tá, chega em casa, apaga a luz do seu banheiro, põe uma musiquinha, para um pouco, fala, ó, maridão, fica aqui um pouquinho com as crianças, eu vou tomar um banho mais relaxante, põe uma música mais calma, acende um incenso, acende uma velinha. Chega na sua casa, pega uma bacia, esquenta água quente, põe ali um sal grosso, faz um escaldapé. Gente, quanto custa isso? Nada. Todo mundo tem um balde, 1 quilo de sal grosso, pelo amor de Deus, é ridículo. Você não tem o hábito de cuidar de você. Você tem o hábito de cuidar dos seus filhos, você tem o hábito de cuidar da sua casa, mas você não tem o hábito de cuidar de você. Então, assim, mesmo que você não tenha condições financeiras, tem muitas formas de você se cuidar e de você se premiar. E que não seja por comida. Porque a nossa mente é muito ligada à comida, porque a comida é muita emoção, né? Por exemplo, quando eu não estou me sentindo bem, eu quero um prazer, né? E aí eu vou pensar o quê? Eu vou pensar num prazer de tomar um banho quente? Eu vou pensar num prazer de fazer um escaldapé? Eu vou pensar num prazer de que é mais fácil, eu abrir o armário e pau, meter um pacote de bolacha para dentro. Comer um brigadeiro, comer um chocolate. Desmembra. Thaís, tinha muito vício emocional com a comida. Igual aquilo que eu falei para vocês, do prato de comida. Eu ia em restaurante, gente, que a comida não estava boa. Olha que loucura. A comida não estava boa, mas eu comia porque eu ficava com dó, porque eu pensava assim, eu paguei caro nesse restaurante, nessa comida, e eu vou comer. Não vou jogar dinheiro fora. Então, eu vou comer uma comida ruim, porque eu não vou jogar dinheiro fora. Não. Isso aí a gente não se exaltar. Isso é um absurdo. Assim como a gente pega comida de resto de prato, come. É resto de comida. Fez muito, sobrou, congela. Pegou muito no prato, não come. Na próxima, se doutrina, pega menos. Eu lutei muito. Às vezes eu ia em café da manhã, a gente viajava, meu marido, pegava aqueles café da manhã, incrível, maravilhoso. Eu comia, gente, mas eu comia. Juro, minha barriga ficava desse tamanho. Eu não aguentava mais nem fazer nada. Eu precisava voltar para a cama e dormir, deitar uns 30 minutos. De tanto que eu comia, porque eu pensava, eu tenho que aproveitar. Eu tô pagando caro nesse hotel, eu vou lá saber quando que eu vou de novo ter a oportunidade, a possibilidade de desfrutar de um café da manhã desse. E isso é um pensamento de escassez. As coisas boas, os cafés maravilhosos, as festas incríveis, elas sempre vão estar disponíveis pra gente. Em todos os momentos da nossa vida. A gente tem que usufruir sem achar que aquilo vai acabar, sem achar que aquilo é o fim. Aquilo está sempre disponível. Então, eu mudei muito esse meu pensamento com a comida. E eu troquei muito isso. Então, hoje eu tenho muito hábito de fazer, às vezes, uma massagem relaxante, uma vez por mês.
Eu pego alguma meta minha de trabalho, sabe? Eu tenho muito essa questão de ir no salão, fazer a unha, e entender que aquilo é o meu momento, ou é que eu admiro quem faz, né? Em casa, parar ali, tem gente que gosta. Tenha um momento de vocês, eu não sei o que vocês gostam, eu tô dando exemplos aqui, mas assim, tenha um momento de vocês, comemorem a meta de vocês, a gente precisa comemorar, mesmo que titica, porque hoje é pequenininho, amanhã é um pouquinho maior, ninguém emagreceu 10 quilos assim, ó, foi 1 quilo, depois foi o outro, depois foi o outro, depois foi o outro, que num montante fez esse sucesso. E aí a gente só olha o sucesso, né? As pessoas olham muito para mim e falam, nossa, você emagreceu muito rápido. Eu falei, gente, foi 1 ano. 1 ano. Vocês estão firmes aí? Vocês vão aguentar o tranco 1 ano? Vocês vão chegar também. Vocês vão chegar também. Matemática. Se vocês continuarem, vocês vão chegar também. É que as pessoas, elas param no meio do caminho. Eu falo que assim, não é que a gente não alcança, a gente desiste, a gente fracassa, a gente abandona. E não tem problema nenhum a gente continuar, que é outra coisa também, né? A gente para, desiste e fala, não, isso não serve para mim, deixa para lá, por quê? Porque dói. Dói você falar, puta, meu, abandonei, fracassei, é uma sensação ruim. Então, você não fica com essa sensação que você abandonou, que você fracassou. Você, tudo bem, não consegui, beleza, parei, respira, agora vamos, vai, vou de novo. Vai, e vai. E não olha para trás, e olha para frente, e continua. E, cara, vocês são muito foda, só de ter entrado num desafio, só de estar ali tentando mudar hábitos, só de estar, sabe? Então, assim, parabéns. Hoje vocês já podem comemorar. Hoje, toma um banho quente, acende uma velinha, põe uma musiquinha, muda o cheirinho da sua casa, não sei, põe um pijaminha gostoso, não sei, passa um creme cheiroso, aquele creme que você fala, só vou usar quando sair. Quando sair nada, você tem que usar todo dia. Eu tinha isso também, tá? Perfume. Ah, não, esse perfume aqui é para trabalhar, que esse aqui eu paguei R$ 20, esse aqui eu paguei 100, eu vou usar para... Meu amor, você tem que estar linda, cheirosa e maravilhosa todos os dias, porque você merece. Não é para as pessoas, é para você. Tudo para você. Beleza? E o sétimo princípio, que para mim é um princípio que ele meio que as meninas já falaram lá, as meninas que estão na consultoria online comigo, elas já me conhecem, elas já sabem desse princípio. Antes feito do que perfeito. Essa é a minha frase. Eu sou anti-perfeccionismo, gente. Antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. 90% das pessoas travam no processo de emagrecimento ou qualquer outro porque elas querem ser perfeitas. Então, por exemplo, primeiro dia comeu bem, treinou, foi perfeito. Segundo dia comeu bem, treinou, foi perfeito. Terceiro dia aconteceu alguma coisa que cagou, já não treinou. Ah, pronto. Ah, já que eu não treinei, então vamos soltar o pé, que eu já vou comer. E aquilo já vira um negócio que você fala, meu, é que aquela pessoa muito, ou, essa foi ano trinoite, ou 8, eu vi sua frase, Rogério, ou 8 ou 80. Gente, parem de ser 8 ou 80. Para de ter extremismo, para de achar que ou é perfeito, ou, por exemplo, muitas meninas me chamaram no particular e falaram, Thaís, eu não consigo ficar postando foto lá no grupo, né? E eu falei, tá bom, tudo bem. Thaís, eu não consigo treinar em 1 hora, eu só tenho 40 minutos. Tá bom, faz 40 minutos. Thaís, hoje você colocou o leg press lá com 40, eu assim, não consegui fazer com 40, eu fiz com... Tá bom, faz com que você consegue. Faz o teu melhor com as condições que você tem até você não ter condição de fazer melhor ainda. Isso é uma frase do Sérgio Mário Cortella, que não é exatamente assim, mas eu me inspirei muito nisso, porque eu era essa pessoa perfeccionista. E muitas vezes. Até mesmo no meu trabalho, eu queria que os alunos fossem perfeitos. Gente, ninguém é perfeito.
Ninguém é perfeito. A nossa vida não é perfeita. Então, vai ter dias igual, Thaís, mas eu vou tirar a foto hoje, tô menstruada. Se você for querer começar no dia perfeito, Thaís, não, eu vou esperar começar quando tiver as coisas mais... Eu adoro quando a mulher vem assim, não, Thaís, eu vou querer começar quando tudo estiver mais calmo. Eu falo, meu amor, posso falar uma coisa? Nunca vai estar mais calmo. Nunca. Sempre vai ter uma coisa. Por quê? Porque a nossa vida é assim. São os nossos desafios. Se a gente não aprende a viver em cima desses desafios, a gente não vai conseguir nunca dar continuidade. Então, eu quero que vocês pensem assim, eu vou na academia hoje, mas nem que for fazer uma caminhada, mas eu vou. Antes feito do que perfeito. Eu tô aqui num restaurante, não dá para eu comer o cardápio que a Carol passou, mas eu vou escolher a melhor, o que eu tenho de melhor para escolher aqui? Dentro das minhas possibilidades, o que eu posso escolher de melhor? Faça a sua escolha, antes feito do que perfeito. Thaís, mas, putz, eu escorreguei, eu fui numa festa, bebi horrores, comi, não sei o quê. Tudo bem, levanta no outro dia e só continua. Né? O que a Carol brinca muitas vezes, a gente fura o pneu de um carro, o que você faz? Você para o carro e fica lá? Acabou. Não, você vai lá, troca o pneu e continua. Ou às vezes você vai continuar com o pneu furado até você conseguir parar para trocar. É assim. Não para, continua. Não foca no perfeito. Não seja extremista e tenha paciência. Eu acho que nosso mundo hoje, ele tá muito assim, sabe? A gente tá muito assim, na ansiedade, a gente tá muito querendo coisa rápida. E não é, as coisas não são rápidas, tem que ter paciência. Num processo de emagrecimento, se você engordou 10, 15 quilos, eu tenho certeza que você não engordou 10, 15 quilos em uma semana. Então, não é em uma semana que você vai perder 10, 15 quilos, óbvio. Então, não deixem o perfeccionismo, não deixem essa questão de ou vai ser perfeito ou eu não vou fazer. Não seja a pessoa do 880. Seja a pessoa que acha o equilíbrio, que tem o meio termo, porque dá sim para a gente conseguir ter resultado em tudo, sendo mais leve, sendo dessa forma. Tá? Então, por exemplo, no Instagram, muitas vezes quando eu queria gravar um vídeo, eu não estava com o cabelo arrumado, eu não estava com o melhor microfone, não estava com o melhor celular, mas eu fazia. Por quê? Eu fazia na melhor condição do que eu tinha, com as circunstâncias que eu tinha, até não conseguir fazer melhor, tá? Então, é isso. E a frase que eu falo muito lá no grupo, que as meninas já pegaram, eu adoro os bordões, né? Ninguém soltar a mão de ninguém. Gente, eu acredito muito que a gente veio aqui no mundo para se ajudar. Então, por isso que eu gosto muito do Seca Ela. O Seca Ela, ele tem uma atmosfera de grupo que se ajuda real. Às vezes você tá ali a ponto de jogar a toalha e você olha e você fala, vai lá, mas tá todo mundo, né? Então, a gente se ajuda, Então, assim, ninguém solta a mão de ninguém, tá todo mundo junto. Tá difícil para você, tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo, é o que eu falei. Todo mundo tem uma história triste. Não vamos focar na história triste, senão a gente vai sentar e vai chorar. A gente vai focar na nossa história feliz, que a gente está construindo ela e só a gente pode construir. E eu acho que, assim, o Seca Ela, ele é um programa que vai trabalhar muito não só a parte do emagrecimento de vocês, mas eu acho que vai virar a chavinha de vocês para muitas coisas, principalmente para a mentalidade. Então, é isso, gente, assim, quis abrir meu coração e trazer coisas para vocês que realmente eu virei a chave para mim e eu vivi isso no meu processo de emagrecimento e que eu espero de verdade que eu tenha contribuído de alguma forma. Se eu conseguir colocar qualquer coisinha na cabeça de vocês hoje aqui que você falou, nossa, eu já vou assim dormir imensamente muito feliz, porque é isso. Eu gosto muito, eu acho que é bom a gente tem que compartilhar, eu quero. Meu sonho é ver vocês magras, lindas, felizes, prósperas, milionárias. Vocês estão se imaginando? Então, feche os olhos agora e se imagina. Se imagina real. Se imagina você magra, linda, com o corpo que você queria, numa viagem maravilhosa que você quer fazer, vivendo um momento incrível que você quer fazer. Foca nisso. Foca
nisso. E só agradece. Ah, como você tá linda. Obrigada. Ah, como você tá magra. Obrigada. Ah, você é milionária. Obrigada. Só agradece. Beleza? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Vocês gostaram da live que está chegando ao fim? Olha, falei mais do homem da cobra. Quem está presente nessa live tem alguma dúvida sobre o treino? Quer aproveitar? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não, tá tudo certo? Eu quero, tá? Fala, meu amor. Primeiro eu quero agradecer, maravilhoso te ouvir. Obrigada, maravilhoso. É uma psicóloga, coach, que inclusive vai estar com a gente na última semana do Seca Ela. Ai, acho que ela caiu, a Nívia. A internet não deve estar muito boa. Gente, a Nívia, ela é coaching, ela é psicóloga formada. Eu sou personal, eu trouxe para vocês aqui, né? Ai, voltou, caiu. Fiquei emocionada. Cortou. Eu apertei aqui, tô no celular e saiu. E então queria agradecer, foi muito bom poder te ouvir, né? Não é só quando a gente, mesmo ajudando as pessoas, é bom a gente ouvir também, né? Por isso que eu também tô aqui, A né? gente sempre tá para aprender, sempre, né? Sempre tô conseguindo mesmo, já fazia tempo que eu ia, escorregava, voltava. Eu tava nesse efeito da sanfona aí já há algum tempo e agora eu tô conseguindo manter, então tô bem feliz. E eu tô com uma dúvida do treino. Você colocou os treinos combinados, mas às vezes na academia que eu tô, a distância não dá para fazer junto. Por exemplo, hoje tem dois daqueles treinos. Como é que a gente chama quando eu treino junto, tá? Bisete combinado? Bisete é mais Combinado. combinadinho. Eu tive que fazer separado. Então, isso que eu Não queria te tem perguntar. problema, não tem problema. Eu falo para as meninas, realmente agora é que Portugal agora você está em Portugal, Portugal agora não está muito calor aí, né? Aqui no Brasil, Agora tá começando a esfriar. É que eu tava limpando a casa, por isso que eu tô assim, ó, de tudo. aqui no Brasil era para estar calor, não sei o que está acontecendo, mas está Então, frio. Tá uma loucura. Mas assim, a academia realmente essa época do ano acaba sendo mais cheia. E eu falo para as meninas, não tem problema. Se não dá para vocês combinarem os exercícios, faz um exercício, descansa ali uns 30, 40 segundos no máximo entre uma série e outra, depois faz o outro. Tá? E aí, beleza. A única coisa que talvez você vai demorar um pouquinho mais, porque você vai quebrar uma coisa que você faria combinada. Mas antes feito o quê? Perfeito. Entendeu? É obrigada. isso. Tá. Outra dúvida do cardio depois da musculação, eu tô fazendo escada. Gosto. E, nossa, eu pingo, você não tem noção. Eu coloquei lá para vocês o elíptico e a esteira, porque eu sei que a maioria das academias tem um elíptico e uma esteira. Algumas academias já, principalmente tem algumas meninas que treinam em academias de prédio, então não tem escada. Mas, se tiver escada, é um cardio sempre no final. Faz o que você curtir. Intervalado. Eu tô fazendo 7 e 11, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto e 1 minuto. Pode fazer intervalado, não tem problema. Pode fazer intervalado. Quanto mais intensidade a gente der no treino, melhor é para a gente acelerar o metabolismo, porque muitas vezes a gente pensa em o que a gente consome dentro da sessão de treino, né? Esse reloginho assim, eu vejo muitos de vocês postando, já vou falar. Esse reloginho aqui, ele é legal, mas isso aqui não é fidedigno, isso aqui não é uma coisa que é parâmetro. Tipo, gastei 300 calorias, legal, então eu vou comer agora um bolinho de 200 e eu ainda vou estar no lucro. Não, não é assim que funciona. Esse reloginho é legal para você acompanhar a frequência cardíaca e dali você sabe se o seu treino está muito intenso ou não, porque um treino intenso ele vai subir mais a frequência cardíaca, e é isso que a gente quer. Então, um treino intervalado, ele vai subir mais a frequência cardíaca, e é isso que a gente quer, tá? Só que o importante não é quantas calorias você gasta na sessão de treino, é depois da sessão de treino, o tempo que o seu corpo vai demorar para voltar ao natural dele, que é o metabolismo basal. E quanto mais, né, intenso for esse treino, mais calorias você vai gastando pós-treino. Vocês já perceberam que vocês param de treinar e ficam suando ainda?
O corpo ainda tá com o metabolismo muito acelerado. Então, às vezes, a gente precisa de um tempinho ali, tomar banho, às vezes com a sono é normal, tá? E isso é ótimo. Agora, obviamente, eu montei um treino para vocês com intensidade, mas cada um sabe da sua. Não vai chegar na escada, igual a Nívia tá acostumada, faz escada, tá tudo bem. Aí vai outra pessoa tentar fazer escada e quase tem um infarto. Não, então assim, né? Vai no seu limite, as cargas são sugestivas, eu coloco as cargas lá, mas assim, você tem que pegar a carga, você tem que fazer, não vai dormir, mas também não vai. Não, vai fazer as 12, as 15 repetições. Tipo assim, se fosse para fazer 16ª repetição, realmente não ia conseguir fazer. Então a carga tá boa, tá? E aí realmente percebam isso que é importante dentro do treino. E pode fazer intervalado, não tem problema. Qual que é o tempo mínimo e máximo do cardio depois da musculação? Pelo menos 15 minutos e máximo 30 minutos. Não mais que isso, nem sempre mais é melhor. Porque chega uma hora que o seu corpo vai querer comer a sua massa magra como fonte de energia. Porque assim, ó, se a gente só queimasse gordura como fonte de energia, ia ser lindo, né? Todo mundo ia estar magro na academia, não é bem assim, né? Você vê que às vezes aquela tiazinha fica 5 horas, ela vai pra zumba, ela sai da zumba, vai pro pilates, ela sai do pilates, vai pra musculação, da musculação, e ela tá lá, com a barriguinha que não sai. Então, assim, não é mais tempo na academia que emagrece, tá? É realmente fazer um treino com uma inteligência, com uma intensidade ideal, isso que é importante. Então, é cardio 15 a 30 minutos. Deu tempo de fazer 30, show. Não deu, faz 15. Não deu, faz 10. Não deu, não deu. Antes feito que perfeito. Amanhã você faz. Aí, no final de semana, tem mais tempo, faz. Um pouquinho mais, entendeu? É assim. Que eu sei que a vida é... As meninas, então, eu tenho outra pergunta. Eu tô indo treinar 5 vezes na semana, no mínimo. Sábado é quando dá. Eu tô fazendo 3 de musculação e 2 de cardio. Pode ser assim? Pode, pode. E aí, por exemplo, eu preciso fazer. O que você sugere? Se, por exemplo, segunda eu faço a musculação. Segunda eu fiz musculação. E na terça eu fiz o cardio. Aí na quarta eu fiz musculação, quinta musculação e amanhã outro cardio. Essa ordem altera alguma coisa? O que você sugere? Não tem tanta regra. O importante, eu gosto, eu falei para vocês, façam essa semana, façam 2 vezes a rotina aeróbica, pelo menos, né? Eu falei para vocês. E o resto façam a musculação. Então, perfeito. Se você treinar 5 vezes na semana, é 3 musculação e 2 cardio, perfeito. O ideal seja, obviamente, que você alterne. Então, um dia faz musculação, outro dia o cardio. Um dia musculação, outro dia o cardio. Um dia musculação, outro dia o cardio. Uhum. Se isso não funcionar para você, por conta de, às vezes, de tempo, de rotina, não tem problema. Faz musculação, musculação, cardio. Musculação, cardio. Não tem problema, tá? O importante é que vocês sigam 2 vezes a rotina de cardio, que é a rotina intervalada, e pelo menos 3 vezes a musculação. Ai, tá, eu vou treinar 4 vezes, então faz só uma do cardio. A musculação é muito importante, gente. Muito importante, que a gente tem uma péssima mania de achar que é cardio, 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 e não é. Mas o cardio também é importante, tá? É assim, eu falo que é sempre um 70% 30, sabe? 70% musculação, 70% musculação e 30% cardio. E o cardiozinho sempre legal, intervaladinho. Final de treino de musculação, não, pode ser contínuo. Mas quando for lá a rotina do secar ela, faz intervalado do jeitinho que tá lá. Beleza? Bom você perguntar, que às vezes é a dúvida de mais pessoas, também já esclarece a de todo mundo. E esse meu treino cardio, na verdade, eu tô fazendo ele, eu até tinha te perguntado, você tinha falado que tudo bem. Por exemplo, amanhã é o dia, chama Skill Fit aqui. É tipo um funcional com cross. É 50 minutos, assim, é força e cardio. Você sai também bem mortinha. Tem esteira, tem remo. Eu tô fazendo ele como o dia do cardio. Pode ser, porque tem intensidade. É um crossfit com um nome diferente. É um crossfit, mas não tem tanto peso pra cima. Ele é um pouco mais leve, até porque nem meu ombro deixa. Então, ele é tipo um cross, com um pouco menos de carga, vamos dizer. A intensidade é a mesma. Tem burpee, tem tudo. Mas ele não tem tanto peso, tanta carga. Então, ele é bem... Legal. Então, beleza. Agora, se você falasse para mim que tem um pouco de carga, eu ia falar, não, foca no aeróbico, porque eu preciso do cardio. Tá. E quando você fizer musculação,
cardio no final, sempre cardio no final, independente se vai fazer aula no outro dia ou não, faz o cardiozinho sempre no final. Porque no final da musculação, o cardio, ele mobiliza mais gordura, tá? Então, não é antes da musculação, de preferência sempre no final. Tá bom? E pode fazer saulinha assim, não tem problema não. Tem meninas que falam, vou fazer o spinning. Tá bom, não tem problema, faz o spinning. Agora, vou fazer zumba. Não, gente, zumba não. Zumba, minha avó de bingo vai na... Desculpa, nada contra a zumba. Adoro a zumba, amo os professores de zumba. Mas, assim, a intensidade da zumba não é uma intensidade para quem quer emagrecer. E eu falo para as meninas, igual o beach tênis. Eu acho muito legal, mas, assim, eu não tenho como fazer beach tênis, eu tenho que escolher. Então, eu escolho o que vai dar resultado. E desculpa, o beach tênis não. Olha as meninas que fazem beach tênis. Quem tem um corpo top? Pergunta para ela, o que mais você faz? Porque não é só o beach tênis. Ela provavelmente faz musculação, ela corre. Se ela só faz beach tênis, eu duvido que ela não vem com essa não, tá? Nada contra as beach lovers, tá? Nada contra os beach tênis da vida. Beleza, gente, vou encerrando 6h40, caraca. Falei demais. Dúvidas mais sobre o treino, fiquem à vontade, perguntem, tá? Perguntem para mim. Se tiver dúvida de exercício, se quiser filmar o exercício, tô fazendo certo? Dá uma olhada. Manda lá, não tenham vergonha, estamos todas juntas. Manda lá, eu corrijo, mando áudio explicando, mando vídeo, falo, pergunta. A gente só cresce e evolui quando a gente pergunta. Para com esse negócio de medo de perguntar. Tá crença que colocaram horrível na gente, né? Não fala com estranho. Não, vai falar com estranho sim, ué. Né? A gente tá tudo no mesmo barco. Não é mais fácil. E vamos evoluir, gente. Para com isso. Ou senão, não vou na academia, não, que eu tenho vergonha, que o povo vai ficar melhor. Ninguém tá te olhando, linda, na academia. Ninguém tá nem aí para você, tá? Nem às vezes seu professor tá. Vou parar por aqui. Então, para com esse negócio de vergonha, para que você tá com dúvida, precisa de ajuda, manda lá, manda vídeo fazendo exercício, que eu corrijo. Às vezes eu até peço desculpas, eu demoro às vezes para entrar no grupo, para responder. A Carol também, que quem me conhece sabe que a minha agenda de profissional é full, assim. Mas, graças a Deus, trabalho muito, mas é isso. Eu estou sempre à disposição para ajudar vocês. Contem comigo, tá bom? Super beijos. Fiquem com Deus. Obrigada pela participação de vocês. Eu amei o bate-papo de vocês. Obrigada. Vocês são maravilhosas. Obrigada pelo tempo. Obrigada por estar aqui comigo. Espero que tenha feito sentido esse bate-papo. E a gente vai se falando, tá? Semana que vem... live com a Carol sobre sono, e a última semana a gente vai trazer uma surpresa para vocês, tá bom? Uma surpresa, já tá aí na área, uma surpresa boa, vai valer a pena, tá? Então vamos todo mundo cuidar da nossa vida agora, focar, lindas, beijos. Tchau, obrigada.